Jumpman, Luigi, a melhor adaptação dos videogames para o cinema, Yoshi, princesas e o encanador mais querido do mundo, tudo aqui hoje no seu Eusébio Geek. Gente, esperei demais para fazer esse programa, um programa muito legal. Vamos falar hoje sobre o nosso querido Super Mario, nosso Mario Bros. Enfim, são muitas vertentes para um único personagem e vou te dizer, viu? É muita coisa mesmo, tá? O filme Mario Bros, lançado em 6 de abril de 2023, é hoje considerada a melhor adaptação do videogame para a telona. E não é à toa, gente. Cara, ficou muito bom. É uma animação em CGI muito bem feita. Dublagem do nosso querido Chris Pratt, que o cara se garantiu demais. Ficou muito legal, ficou muito verossímil. Inclusive você sente aquele paralelo entre o jogo e o filme também. Tá muito bom, com participações de rodo de vários personagens dentro da franquia Mario, incluindo até mesmo o primeiro participante lá do Mario, que é o Donkey Kong, tá? Muito bom, não perde, vale todo o seu tempo investido. Demais, demais, demais. Conseguiu uma bilheteria fantástica de 1,36 bilhões e a Nintendo já está preparando a continuação. Gente, vai ser bom demais, tá? Assiste mesmo, assiste com vontade, assiste com carinho, assiste mais de uma vez, do jeito que você achar interessante, porque o filme vale a pena. Mas vamos falar agora sobre de onde surgiu o Mario. Mario surgiu em um jogo de 1983, em que ele, por incrível que pareça, começa como um carpinteiro, tá? Ele não era encanador, o encanador foi na versão quando ele foi trazido para o nosso querido Nintendinho, tá? O Famicom, que é o NES, que foi o primeiro console o primeiro console feito pela Nintendo, o primeiro console doméstico. E o jogo era muito simples, você tinha que ir subindo as escadas e se desviando dos barris que o Donkey Kong ficava jogando. Tá muito interessante, muito legal. No final tem uma surpresinha sobre isso aí, que é uma teoria, ó, muito supimpa. O primeiro Super Mario é um Mario mais simples, tá? Você pode ver, como você está vendo aí nessas imagens agora, é bem linear, bem tranquilo, fases diferenciadas, que foi uma grande jogada da Nintendo naquele tempo, porque naquele tempo os jogos ainda eram muito parecidos, as fases eram muito parecidas, tinham-se poucos desafios diferentes, os desafios eram muito iguais, só que em níveis de dificuldade diferentes. E o Mario veio realmente fazer esse disruptivo. Ele tem mundos diferentes, fases diferentes, dentro inclusive do mesmo mundo. E nada mais é do que o Mario vai lá para resgatar a princesa e salvar o dia, simples assim. Só que para chegar lá é um caminho longo pra caramba, e como todo cidadão do povo cogumelo normalmente diz, a princesa não está neste castelo. E vai indo, certo? Esse foi o primeiro Mario. O segundo Mario já veio um pouco diferente, com gráficos diferenciados, foi inclusive depois remasterizado para o Super Nintendo, incluindo também o Mario 3, que hoje é um dos Marios, pelo menos é o Mario da versão pixelizada, para mim o Mario mais difícil das versões pixelizadas, tá? É um Mario muito bom, muito difícil, são 9 mundos no total. O último mundo é extremamente difícil porque os malditos dos navios voadores e dos tanques são terríveis, e são vários dentro do mundo. E é um jogo muito, muito, muito complicado, que até mesmo o primeiro mundo é aquele pré-tutorial, né? Mas se você não cuidar, você morre fácil nele também. Mas quando você já chega no segundo mundo, aquela maldita fase do sol, que todo mundo vai lembrar, pelo amor de Deus, é onde o negócio fica diferente. Mas é muito bom, tá? Fez um sucesso enorme e depois veio um Super Mario World. Gente, Super Mario World com gráficos
lindos do Super NES, tá? Do Super Nintendo, nosso querido Super Nintendo. São no total 95 fases. 96, fui corrigido agora, porque inclusive tem as famosas fases da estrela e tubular, era o cão chupando manga, que pelo amor de Deus, que fase chatinha, mas valia muito a pena, tá? E o castelo final, inclusive do Super Mario World, o castelo do Bowser, é um castelo muito diferenciado porque são várias portas de entrada e você tem que realmente conseguir entender a lógica do castelo para você poder chegar no último chefão. O chefão é o Bowser no seu aparelho de voar, ele é diferente mesmo, certo? E ele não é tão difícil, mas chegar nele não é tão fácil. E chegar nele com todas as fases é mais difícil ainda, tá? Existe um macete dentro do Super Mario World que você consegue finalizar o Mario World em 27 minutos, muito fácil, usando a fase da estrela. Você passa direto, não vê mais nada, só direto para finalizar. Mas é um grande jogo, tá? Foi quando foi introduzido um famoso personagem, que é o personagem do Yoshi, que é um grande ajudante, apesar do Mario muitas vezes só descartar ele para poder pular mais alto. Mas é com certeza o grande jogo da era 32 bits. E dentro já dos lançamentos do Super Nintendo, nós já vemos um diferencial, porque o Mario é incrível como ele conseguiu agregar tantos jogos diferentes e participar também de outros tantos jogos diferentes. Jogos olímpicos, jogos de inverno, Super Smash Bros. Vamos lá, como é que é o nome do futebol? Mario Striker. Mario Striker, Mario Golf, Paper Mario, Mario RPG. Gente, é muita coisa. Dr. Mario, que é estilo Tetris, Mario Paint, que foi inclusive um dos primeiros jogos na verdade ele não era um jogo, ele era mais como se fosse um aplicativo pro Super Nintendo, onde você conseguia fazer desenhos, fazer música, era um negócio muito legal, bem diferenciado mesmo. E o nosso querido Mario Kart, eu não pude deixar de falar de Mario Kart. Joguei o primeiro Mario Kart com muita vontade, inclusive batalhas, durante muito tempo na locadora do seu Haroldo. Gente, você lembra? Então você é velho, aceite isso que é melhor. E o Mario Kart ele foi diferente porque antes dele existiram vários jogos de corrida, tá? Inclusive jogos com um pouco de corrida com ação, como por exemplo Rock'n'Roll Race, que é um dos grandes jogos de corrida, é um dos meus favoritos, tá? E naquele tempo também Top Gear era uma franquia de jogos muito utilizada. Mas Mario Kart deixou as corridas mais divertidas, mesmo tendo uma ação de você causar um dano no oponente. Fica diferenciado, mas ficou muito bom. É um jogo difícil até hoje, as 100 cilindradas do Mario Kart, você terminar as 4 copas, as 3 regulares e a copa especial em primeiro colocado, você consegue abrir para 150 cilindradas. É difícil pra caramba, tá muito difícil, mas é muito bom. E é um dos jogos da franquia Mario que mais se popularizou, tanto é que hoje o jogo do Nintendo Switch mais vendido é Mario Kart 8, que é uma pintura. Caramba, ainda jogo eles. Ainda o jogo hoje em dia é muito bom e já se passaram muitos anos desde o lançamento. Mas vamos lá. Mario não é simplesmente um personagem que veio e ficou e fez sua história, rendeu seus dividendos para Nintendo. Ele na verdade já faz parte da nossa cultura. Ele faz parte da infância de muita gente, daquele lúdico do herói comum que consegue vencer coisas fantásticas. Você pensar num bombeiro indo enfrentar um dinossauro que cospe fogo, pois é, né? Mas vale muito a pena. Um dos grandes diferenciais também dos jogos do Mario são os power-ups, né? Ele não pode deixar de falar do cogumelo, que é o básico quando o Mario cresce, a peninha que faz com que ele possa voar, a flor de fogo que ele solta fogo. E hoje Mario Wonders teve um grande diferencial, grande, muito forte, porque realmente ele cresceu em power-ups, transformando inclusive o Mario em um elefante. Mario 3D, Mario vira gato,
Super Mario 3 Mario vira Guaxinim e por aí vai, gente, não para. Super Mario 3 ele inclusive também vira um daqueles soldados que arremessam o martelo, que é diferenciado. No Mario 3 ainda ele consegue usar a bota para poder passar por cima dos espinhos. Isso é diferenciado, tá? Ele vira um sapo também. Tem muita coisa diferente. O Mario realmente tem um diferencial dentro do próprio personagem muito forte, e todos os jogos do Mario que eu particularmente já joguei até hoje, nenhum me deixou sem uma boa diversão, sem boas horas de diversão, porque eles são muito desafiantes, muito mesmo, e além deles serem desafiantes, eles têm uma tendência de serem jogos muito bonitos. Super Mario Galaxy é uma invasão de cores belas e vibrantes. Super Mario Kart 8 também é fantástico. Rainbow Road é um cenário de uma pista linda mesmo pra caramba. Então Mario tanto serve para o seu desafio como gamer, como você também se divertir com a sua família. É bom demais, gente. O jogo original foi projetado por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka. Eles falaram, inclusive em algumas entrevistas, que foi o ápice dos trabalhos que eles vinham tendo como programadores e como designers de jogos para o tempo, tá? Lembrando que isso foi nos anos 80 e eles se esforçaram muito, ficou uma pegada muito boa, muito legal, e nós agradecemos muito a eles. O jogo do Mario mais vendido de todos os tempos é o nosso querido Super Mario World, até porque ele também foi vendido junto com o Super Nintendo, então muitas unidades já vieram diretamente com ele, mas são mais de 20 milhões de unidades comercializadas de um único jogo, certo? O mesmo jogo, ele é um jogo do tempo do cartucho, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aqui, tá vendo o cartuchozinho cinza, tá bem legal, bem bonito. A tecnologia usada naquele tempo, para aquele tempo era uma tecnologia fantástica, tá? Hoje é uma tecnologia mais simples, se a gente olhar o que realmente utilizaram, mas era muito difícil ser comercializado, diferente dos jogos, por exemplo, do PlayStation 1 e 2, que eram CDs e DVDs respectivamente, tecnicamente mais fáceis de serem feitos. E muitos dos consoles domésticos hoje, muitos dos jogos que nós temos hoje na nossa casa, nós temos que agradecer demais ao nosso Mario, porque o Mario ele ajudou a popularizar os jogos, porque os jogos eram ou coisas que não tinham tanto nexo, como eles queriam artes muito diferenciadas em um tempo pixelizado, eles não conseguiam realmente retratar o que eles queriam colocar. Já o Mario ele veio com uma premissa bem mais simples e fácil de ser reproduzida em pixels. Por isso ele foi um dos grandes popularizadores dos consoles domésticos. Top 5 de momentos diferenciados do Mario. Vamos lá. Número 1. Super Mario Bros, o filme de 1993. Gente, foi a primeira adaptação, tá? O filme é ruim, não tem outra história não, ele é muito diferenciado. Eles não conseguiram realmente trazer a essência do jogo do Mario para o filme, até porque é um filme todo em live action, e a história já é estranha por si só, tá? Na verdade, eles atrás de tentar salvar a princesa, eles se perdem dentro do esgoto e acabam chegando lá numa terra meio distópica, bem diferenciado, tá? Bem diferente. Mas por que ele está em primeiro lugar do nosso top 5? Gente, olha o visual desses babalzinhos. É cômico demais, tá? O filme foi um glorioso fracasso. A interpretação do Bob Hoskins como Mario merece uma atenção, tá? Ele se esforçou, o roteiro estava difícil, a ambientação toda foi um pouco estranha, aquela coisa meio cinza, meio distópica, certo? E o John Leguizamo como Luigi, eu acho que eles se esforçaram bem, mas com aquele roteiro não tinha como sair um filme bom não, tá? Mas assiste, porque nada melhor do que nós vermos com nossos próprios olhos para entendermos o que aconteceu e ver a grande diferença para o filme de 2023, tá bom? 2. O jogo Sonic 4 do Super Nintendo. Já começa estranho falar em Sonic
e Super Nintendo na mesma frase, que não tenha um excluindo o outro. Mas saiu uma cópia pirata, nada fidedigna, do Sonic 4, usando inclusive o split do Speed Gonzales, que foi um jogo que também saiu para eles, que é o nosso querido Ligeirinho. Só que eles trocaram o Speed Gonzales pelo Sonic, inclusive dentro do jogo tem como o Sonic salvar o Mario. Pois é, tem uma maneira de fazer isso. Gente, o jogo é muito ruim. Esse jogo é ruim, desculpa quem já tenha gostado. Joguei só para ver como é que a coisa ia acontecer, mas a mobilidade do Sonic é péssima, as fases são extremamente repetitivas, o jogo não tem nexo, ele não tem uma linearidade óbvia, é difícil você entender como progredir no jogo em si, e é o Sonic no Super Nintendo. Eu acho que não preciso falar mais muito não, né? 3. A teoria que na verdade o Mario está em coma e barrou morto. Eita, vamos lá. No primeiro jogo do Mario, quando ele está tentando salvar a princesa do Donkey Kong, subindo lá e tudo mais, que ele já era carpinteiro e o nome dele era Jumpman. Ele não tinha nome como Mario, tá? Mas ele é o Mario, pelo amor de Deus, tá? Só para entender. No final, quando você consegue finalizar esse jogo, o Mario cai. E é um pouco estranho, ele cai de uma altura bem elevada para os padrões do jogo, né? E finaliza ali o jogo, ele salvando e tal, um negócio bem legal. Mas a teoria é o seguinte: a capa do primeiro jogo do Mario, que é essa daqui, mostra ele como se ele estivesse caindo na lava. Tá? Aí é como se o primeiro jogo acontecesse com o Mario, na verdade, em coma. Então aquilo só está acontecendo devido ao coma dele, na cabeça dele. O segundo jogo começa inclusive com o Mario tendo esse lampejo de sonho, como se não fosse uma coisa real, entende? A coisa vai encaixando. O terceiro jogo começa como um palco de teatro, entendem? Aí, existe essa teoria, as pessoas ligam. Não vou negar que as pessoas têm uma boa imaginação e uma boa percepção para realmente encaixar esses eventos e ver essas lógicas, mas é claro que nunca foi confirmado pela Nintendo, tá? Ela não confirma isso de jeito nenhum, mas tem lógica, viu? Pense direitinho, analise direitinho todas essas proposições que a gente passou. Número 4. O Super Show dos Irmãos Mario. Gente, isso aqui é dos anos 90, tá? É uma série em animação, mas que todo iniciozinho e final da série tem uma participação live action, tá? De atores se passando por Mario e Luigi e mostrando, fazendo aquele social, dando aquela ajuda para que as crianças pudessem ter bons exemplos. Ele fala inclusive de pasta de dente, gente. Fala sobre apresentação, sabe? Sobre ficar apresentável, arrumado, limpo. É muito diferencial, mas as interpretações de Lu Albano e Daniel Wells, cara, ficou legal. É legal porque fizeram do Mario nesse uma sitcom. Começava ali como sitcom, aí passava para o desenho, uma animação clássica, tá? E depois voltava para a finalização da sitcom. Tudo é porque os desenhos naquele tempo eles tinham muito essa pegada de ensinar, de ter uma moral da história. E essa moral da história vinha inicialmente mostrando no mundo real como aquela moral da história acontece de verdade e como ela é boa e benéfica para quem faz e para quem recebe. E as dublagens brasileiras foram fantásticas, tá? Anthony Patinho como Mario e Diomede Pozzoli como Luigi foram incríveis. Deixo aqui a minha profunda homenagem, tá? Porque foram dubladores surreais, inclusive eles dublaram vários outros personagens. Temos Tio Patinhas aí na história, temos Sr. Burns e muitos outros, mas a dublagem brasileira nesse Super Show dos Irmãos Mario foi fantástica. Tanto é que foi, né? Herbert Richards, né? É outra história, é outra lenda, mas foi fantástico, viu? Assista com o coração aberto, porque a lógica de como funciona é muito diferente.
Procura no YouTube, que no YouTube você encontra alguns episódios, tá? São bem interessantes de serem assistidos para vocês verem, inclusive, como faziam antigamente, para fazer essa comparação, ver esse paralelo com como se faz hoje. Era muito diferente. Número 5. E eita, esse eu cacei, esse eu procurei, esse eu fui não na Dark, mas na Ultra Dark Web, tá? A Deep Web não é tão deep quanto vocês imaginam, foi Ultra Deep. E esse produto que eu vou apresentar para vocês gente, olha isso. Isso é uma ducha higiênica dos irmãos Mário. Já parou para pensar? Você lavando o seu cachorrinho lá no seu banheiro com o Mario Luigi se segurando e ó, é surreal. E por incrível que pareça, é um produto oficial Nintendo, tá? Não é uma falsificação, tá certo? Ei, chegou até agora e o Bowser não brigou com você, você ainda está com seu Power Up todo pra cima. Gente, curta, compartilhe e comenta esse vídeo, gente. Ativa a inscrição para vocês saberem quando vai sair vídeo novo. A Web TV Eusébio está se esforçando cada vez mais para trazer vídeos e programas diferentes para você. Então aguarda e ativa esse sininho aí, ó, que ó, é sucesso. E agradecer demais a toda essa equipe que fez, tá? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. E Felipe, tá chegando o teu momento, viu, macho? Estamos preparando o programa especial. Você vai estar aqui com a gente, tá? Você que é um dos caras que conversa muito comigo, inclusive no meu privado, você vem pra cá ficar na frente das câmeras, viu? Não tenha medo não. E muito obrigado. Esse foi o seu Eusébio Geek de hoje. E semana que vem tem de novo, minha gente!